Eu vou te explicar como que esse domo vai ser quebrado, então eu tenho que explicar várias coisas ao mesmo tempo e depois você junta a linha de pensamento, né? Ó, aqui você tem o mapa da Terra na Lua, né? Então aqui você tem terras além domo, aqui você tem a Bifrost, que é essa marcação de plasma, que é onde está localizado os 10 céus, e aqui você tem o terceiro reino. Então, você tem o domo de quartzo primeiro, depois você tem o domo de gelo, e você vai ter o domo elétrico, que vai ser isso aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Primeiro o domo de quartzo, o domo de gelo, ó, o domo de gelo, e você tem o domo elétrico embaixo, que o sol central está aqui, está embaixo do domo de gelo, então, aonde é o toque, o toque central da Polaris. Então, é onde o firmamento está girando em volta desse ponto focal, desse jato de plasma. Então, você compreendeu? Domo de quartzo, domo de gelo e o domo elétrico embaixo, permeando o domo de gelo, e ele que levantou as águas e formou o gelo em alta altitude, porque a água tem propriedade diamagnética, então o campo magnético eleva ela, repulsou ela. Quem vai quebrar, estourar a parte central do domo aqui, ó, essa parte do domo, vai ser isso aqui, pra você ter uma compreensão, ó. Quem vai? Aqui, ó, aqui tá o Polo Norte, ó. Então, aqui tem uma reserva de metano. Então, quando o plasma que está sendo liberado pelo Sol central, ele começou a liberar há 400 anos antes de 2017. Vou te mostrar para você entender o raciocínio e como que está sendo feito o degelo do Polo Norte. Então, esse Sol central, que está no centro verdadeiro da Terra, das três terras além domo, e o nosso terceiro reino. Ele está liberando o plasma que começou em 1617. Que vem ser isso aqui, ó. O Sol central é uma bateria, ó, Polo Norte, tá vendo? E você tem aqui, o Polo Norte é positivo e a Antártida é negativa. Então, ó, conforme o plasma começou a ser liberado, no padrão de 400 anos, ó, o plasma sendo liberado. E lembra que você tem a cadeia de vulcão da mesodorsal atlântico. Vulcão é bateria, funciona igual bateria. Então você tinha aqui, ó, uma ligação elétrica com esses vulcões. E vulcões era bateria, então você tem a eletricidade da Terra sendo criado pelo Sol central e passando pela Terra, ligando o Polo Norte com o Polo Sul, que é a Antártida. Então você tem o padrão de 400 anos, e quando o plasma começou a ser liberado, o que ele criou? Olha que coisa linda. Ele criou a Antártida, tá vendo? No padrão de 400 anos, foi criado a Antártida. Por que está sendo criado a Antártida? Ele está reforçando a base do domo de gelo. Ó, ele está reforçando isso aqui, porque ele vai precisar para quando vai ser ligado o relógio. Então ele começou, porque quando a pilha entra em curto-circuito, o que acontece? Esse lado aqui, ó, ele começa a resfriar, que é a Antártida. E o centro, que é o Polo Norte, ele começa a aquecer. Você está vendo a ação que o pai está fazendo? Então ele cria a Antártida em 1617. Não tem como você, como que eu posso falar, filho? Fechar os olhos. Ó, o que eu estou falando para você, pensa. Então o centro verdadeiro não é aqui, é o Sol central. Porque é esse jato de plasma sendo liberado, né? É o jato de plasma. O plasma é o criador andando pela natureza. O plasma tem o formato de um homem. Eu já mostrei isso no canal. O que vai acontecer no padrão de 120 anos? Então ele fez essa ação, porque ele vai quebrar o domo. Então ele precisa fortalecer a base do domo de gelo. Ó, aqui você tem o plasma sendo lançado no padrão de 120 anos. Quando ele toca esse bico da África, o que acontece? Ele desligou a corrente, tá vendo? Ó, da Terra. E o que era a corrente da Terra? É uma rede de vulcão que se chama mesodorsal atlântico. Então ele cortou essa corrente aqui, ele vai criar a anomalia magnética, né? Ele vai criar desse lado todinho a anomalia magnética, é o que está acontecendo, a quebra do tempo. Olha que coisa tremenda, hein? E aí ele coloca a Terra em curto-circuito. O Polo Norte começa a aquecer e o Polo Sul começa a intensificar mais o resfriamento. Porque uma pilha em curto-circuito, quando ela está em curto-circuito, um lado aquece e o outro resfria. Então isso está acontecendo na Terra e ele está fazendo isso para intensificar o degelo no Polo Norte, devido ao metano que ele vai usar na explosão, para quebrar o centro do domo de gelo, e ele precisa congelar a borda da Terra para ligar a Terra de novo, depois dos 3 dias de escuridão, porque relógios a quartzo, com aquecimento, ele desliga, e depois você tem que resfriar ele, para ele voltar
a funcionar. E para você ver como que o mapa da Terra é real, ó, quando ele toca esse bico da África, tá vendo? Quando ele toca esse bico da África, o plasma é o quarto estado da matéria. Então, e ele tem quatro estágios: água, granizo, gelo e depois fogo, né? Então, o que você tem? Aonde que começou a nevar primeiro? No deserto do Saara, lá pro lado de 2018, 2019, começou uma intensificação de neve no deserto do Saara, tá vendo? Elefante, girafa, leão, ó, tudo no gelo. Aqui, ó, deserto do Saara no gelo, tá vendo aí, ó? Camelo no gelo. Então você vê que o mapa da Terra na Lua, ele é real, é que ele sofreu distorções devido à inversão magnética. A Lua está na segunda dimensão, nós estamos na terceira. Então você tem todo esse tipo de distorção na fotografia que a Lua tirou da Terra, que o pai deixou aqui para ninguém te enganar. Depois você vai ter o padrão de 70 anos, ó, que ele é um padrão bíblico, né? Depois você vai ter o padrão de 7 anos, que aconteceu o sinal de Apocalipse 12, é esse plasma encharcando a Terra. E depois você tem o padrão de 7 dias, que vai ser a última semana da inversão, é quando você tem 4 dias de catástrofe e os 3 dias de escuridão. Você está na parte de cima do domo, tá vendo? Do domo de quartzo. E aqui você tem o domo de gelo, ó, só meio domo de gelo, porque o domo de quartzo, ele é inteiro, seria isso aqui, ó. Eles mostram tudo, tá vendo? As bases aqui, ó, tá vendo? Ó. Eu tô te mostrando como que seria. Você tá nessa parte do céu azul, ó. Você tá na parte de cima, dentro de um domo, você tá na terceira terra, dentro de um domo de gelo. Então ele fortaleceu com a Antártida essa base do domo de gelo. Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque ele vai parar primeiro o relógio. E depois que ele para o relógio, ele tem que ligar o relógio. Ó, quando há a explosão do metano lá no Polo Norte, o relógio usa quartzo. E aqui, ó, você tem o quartzo. Presta atenção, ó. Então, com essa explosão, junto com o aquecimento, com a liberação cada vez maior do plasma, ela vai aquecer o centro do quartzo. Então, o que vai acontecer? Você vai parar o relógio. Relógio a quartzo para. E como que é criado o tempo dentro da Terra, né? Você tem o domo de quartzo. O domo de quartzo, ele é o visor do relógio. Então, ó, o domo de quartzo é o visor do relógio. Então imagina aqui, ó, que você está vendo a parte interna do relógio, mas antes você tinha os números e aqui você tem um visor de vidro, né? Você tem um visor de vidro. Então, esse visor de quartzo é o que está aqui, só para você compreender. O domo de quartzo é o visor do relógio. E vem ser isso aqui, né? O visor do relógio, o domo de quartzo. Então, o que acontece? Você tem a bateria do relógio. A bateria do relógio é a Antártida e o Polo Norte, que eu te expliquei que está em curto-circuito. Então, a bateria do relógio seria isso aqui, ó, tá? A bateria do relógio é a Antártida e o Polo Norte. E você tem o microprocessador, que é o Sol Central, ó. O microprocessador é o Sol Central. Então, como que é criado o tempo? Quem faz a pisoelétrica? A pisoelétrica é o movimento mecânico de Sol, estrela, Lua. Você vai compreender, ó. Aqui você tem as águas primordiais. Ó, o domo de quartzo, ele é igual uma cúpula. Ele distribui o peso, ele distribui essa força que as águas primordiais estão fazendo sobre o relógio. Então, esse peso das águas primordiais vai criar uma pulsação. Essa pulsação é passada para o Sol Central, que ele é um microprocessador. Por que é passado para ele? Porque ele sabe contar. Então, o que acontece? Ele pega essa pulsação e transforma ela em pisoelétrica, vai fazer um movimento mecânico. Então, essa pulsação que vem do cristal de quartzo é transformada em movimento mecânico através da Polaris, que todo o firmamento gira em volta dela, e é criado Sol e Lua, porque ele tem a informação, e o microprocessador do relógio é ele que tem a memória. No modo de falar, para você entender o que eu estou te falando, aqui, ó, o microprocessador é a memória contida do código-fonte, que é o Messias.